Bom, vamos mergulhar direto nisso. Vamos imaginar um maior torneio esportivo do planeta. Só que dessa vez, a gente tira a bola de campo. Literalmente. Tira o talento atlético, os treinos exaustivos, as táticas. O que sobra? Na nossa análise de hoje, a gente pegou os dados e criou algo totalmente fascinante. Vamos adotar aqui aquela energia clássica de narração esportiva, porque a ideia é explorar exatamente o que acontece quando o maior campeonato do mundo abandona a habilidade no futebol e adota uns critérios, digamos, completamente absurdos. Vai ser uma experiência e tanto, porque esse campeonato não se parece com nada que a gente já viu. A grande questão aqui é a seguinte: e se a Copa não fosse decidida pelo futebol? Analisar essas realidades alternativas através dos dados revela coisas impressionantes sobre a posição global de cada país. Sabe, é um verdadeiro caos estatístico, mas um caos que, no fundo, faz muito sentido. Trocar os gols por métricas do mundo real transforma toda a geopolítica e a economia num evento esportivo frenético. E esse aqui é o chaveamento do nosso torneio de hoje. A gente vai coroar 4 campeões mundiais totalmente diferentes através de 4 métricas: a Copa do PIB, a Copa da População, a Copa do IDH e, claro, o caos absoluto da Copa dos Memes. Para fechar, o nosso apito final. Então, começando a partida com o nosso primeiro torneio, a Copa do PIB, onde a única estatística que vale gol é o Produto Interno Bruto. Aqui quem manda é o dinheiro, né? E os grandes favoritos ficam claros logo de cara. Os países mais ricos entram em campo como verdadeiros pesos pesados. Estados Unidos, China e Alemanha despontam como os gigantes inquestionáveis dessa competição. Olhando os dados, o Brasil até tenta brigar, entra com raça, mas, sendo bem imparcial, a análise mostra que a disputa é de outro nível. A classe dos bilionários econômicos simplesmente domina e, bom, não dá muito espaço para zebra não. E com isso, a competição avança rumo à grande final, colocando frente a frente Estados Unidos e Alemanha. Durante a simulação desse campeonato financeiro, os Estados Unidos foram passando pelos adversários com pura força bruta econômica. Do outro lado, a Alemanha também não ficou para trás e chegou na partida decisiva usando muito bem aquele seu estilo característico, um jogo super frio, calculista e eficiente. É um embate perfeito de filosofias financeiras. E soa o apito! O placar final não mente, 3-2. Num jogo tenso e de cifras altíssimas, os Estados Unidos se consagram como os grandes campeões da Copa do PIB. A força econômica americana provou ser o ataque mais letal do torneio, superando toda aquela eficiência alemã, numa final que foi pura emoção. E a nossa primeira simulação deixa uma conclusão genial. O dinheiro pode até não comprar felicidade, mas, aparentemente, compra títulos. É a grande lição dessa chave do torneio. Quando a riqueza dita as regras do jogo, o poderio financeiro é que levanta a taça. Mas olha, vamos mudar completamente as regras agora. Vamos para o nosso segundo campeonato, a Copa da População. Vamos esquecer o dinheiro agora, porque aqui a escala demográfica é o que dita as chances de vitória. A regra dessa chave é super simples. Quanto mais gente no país, mais forte é o time. Gigantes demográficos como Brasil, Índia e China já entram como grandes potências. Mas, pulando direto para a nossa grande final, a gente tem um clássico 100% asiático: Índia contra China. A simulação revelou uma jornada fascinante. A Índia fez uma campanha surpreendente, atropelando os rivais com seu crescimento populacional. Só que, do outro lado do campo, quem foi implacável e muito constante durante o torneio todo foi a China. É isso aí, os dois países mais populosos do planeta, cara a cara. E o resultado final é super apertado, 2-1 para a China. Uma vitória suada, literalmente no detalhe. Numa partida decidida puramente pela contagem de cabeças, a máquina demográfica chinesa conseguiu superar o ímpeto indiano no último minuto. A China levanta a taça da população. E o que dá para tirar desse resultado? Bem, no fim das contas, a organização venceu a quantidade. Por mais que os dois países tenham números absolutos absurdos, gigantescos, a estrutura e a consistência da abordagem demográfica da China garantiram aquela pequena, mas importantíssima vantagem no placar contra os números brutos da Índia. Bom, vamos mudar o ritmo de jogo e ir para a nossa terceira competição, a Copa do IDH. Chegou a hora de um torneio muito mais técnico e refinado. Para entender quem domina esse campo, a gente tem que olhar para a própria métrica. O Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, avalia a qualidade de vida geral, a educação e a saúde de um país.
Então, as regras do jogo aqui favorecem as nações com os mais altos padrões de vida do mundo. A gente está falando de seleções como Noruega, Suíça e Alemanha, que já entram como favoritas absolutas para mostrar um jogo de altíssimo nível social. A nossa grande final do IDH coloca frente a frente Noruega e Suíça. E o mais fascinante das partidas nessa chave é que elas refletem perfeitamente a estabilidade desses países. Os jogos foram muito equilibrados, super controlados, e como era de se esperar de sistemas tão bem protegidos defensivamente, tiveram pouquíssimos gols. Ninguém comete erros aqui. É praticamente um jogo de xadrez em forma de simulação de futebol. E a vitória vem no detalhe do detalhe. 1-0 para a Noruega. Uma verdadeira aula de defesa, sem nenhuma falha, que garantiu o título numa partida incrivelmente apertada. Um único golzinho, nascido da mais pura estabilidade social, já foi o suficiente para coroar a grande campeã do IDH. Para resumir a Copa do IDH, a lição é claríssima. O futebol mais perfeito venceu. Um padrão de vida elevadíssimo se traduziu num torneio impecavelmente limpo, focado e, convenhamos, sem lá grandes emoções ou reviravoltas. Foi a perfeição técnica levada ao extremo, garantindo a vitória norueguesa de forma incontestável. Agora é hora de levar a energia lá no alto para o nosso quarto e mais caótico torneio, a Copa dos Memes. Nada de perfeição técnica aqui, porque é a cultura da internet que decide a parada. Esse é, de longe, o critério mais divertido que os dados nos trouxeram. Quem manda no campo agora é a internet. E quando a gente olha para as potências do humor online, a América Latina domina com muita folga. Os grandes favoritos que aparecem com força total são Brasil, Argentina e México. Mas prestem atenção nesse detalhe da simulação. O Brasil simplesmente atropelou a concorrência. Não teve piedade nenhuma no campo da comédia digital durante o caminho para o topo. E não tinha como ser diferente, né? A grande final é o maior clássico sul-americano de todos os tempos, Brasil contra a Argentina. Só que desta vez, essa rivalidade histórica acontece no campo de batalha selvagem e totalmente imprevisível dos memes virais. É o caos puro, sem regra nenhuma, apenas a força das redes sociais ditando todos os ataques e contra-ataques. E que placar explosivo! 5-4 para o Brasil. Uma partida lotada de gols, cheia de viradas e com uma verdadeira tempestade de interações online. O Brasil se consagra de forma totalmente indiscutível como campeão absoluto da Copa dos Memes, vencendo uma final de tirar o fôlego baseada inteiramente no poder de viralização e no humor. A grande verdade absoluta sobre a Copa dos Memes é uma só. Aqui não tem tática, só zoeira. A estratégia esportiva foi totalmente jogada pela janela para dar espaço para o puro caos cômico. Foi a vitória do engajamento orgânico passando por cima de qualquer forma de planejamento tradicional. O que nos traz ao nosso apito final. Depois de mudar radicalmente os parâmetros da realidade, a gente acabou criando uma hierarquia esportiva global totalmente nova e fascinante. Vejamos como ficou o nosso hall da fama definitivo. 4 Copas, 4 regras absurdas e 4 campeões totalmente diferentes. A gente teve os Estados Unidos dominando a riqueza na Copa do PIB, a China vencendo pelo volume e organização na Copa da População, a Noruega provando que a qualidade de vida traz o título mais limpa na Copa do IDH. E claro, o Brasil reinando no caos digital da Copa dos Memes. Essa diversidade ilustra de um jeito muito bacana como mudar a lente que a gente usa para olhar o mundo muda completamente quem acaba no topo do pódio. E para fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação. Qual dessas Copas atrairia o maior público? Qual dessas realidades alternativas seria mais empolgante e divertida de se acompanhar na vida real? A riqueza implacável, a força dos números, a perfeição técnica ou a loucura total da internet? Fica a reflexão e quem sabe a gente não descobre um outro critério maluco para simular em breve. Até a próxima!